deputado Marcel Van Hatten comentou nesta manhã o resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PTB para que a Corte reconhecesse que a Constituição veda a reeleição de presidentes das casas legislativas. Marcel Van Hatten considerou alarmante o placar apertado em uma questão em que a Constituição tem um texto claro. Pelas redes sociais, Van Hatten disse: "Vitória. Felizmente e por margem estreita, a Constituição foi respeitada. O Supremo Tribunal Federal decidiu no fim da noite de domingo, em plenário virtual, que os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, não podem ser reeleitos, o que seria um absurdo, pois a Constituição Federal, no artigo 57, veda explicitamente a reeleição de presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro de uma mesma legislatura. Que fique aqui registrado o nome dos 6 ministros que respeitaram a Constituição: Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. Quanto aos demais 5 ministros, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, só tenho a lamentar. Uma vergonha. Assista. Olá pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Falando aqui antes de fechar as portas de dentro da aeronave que me leva a Brasília nesta manhã de segunda-feira. São 5h15 da manhã e eu soube da notícia de que o STF garantiu aquilo que diz a Constituição apenas quando acordei. Aliás, 5 minutos depois de ter pego no sono, pelo que eu acompanhei depois pelo meu WhatsApp, veio a notícia de que houve maioria formada no Supremo Tribunal Federal para evitar a reeleição de Maia e Alcolumbre. Na verdade, evitar a reeleição de presidentes da Câmara ou do Senado, quem quer que sejam. Acho que é importante a gente mencionar isso também, quando se trata de uma jurisprudência, deve valer para todos. E era um absurdo que havia já 5 ministros do Supremo Tribunal Federal que estivessem favoráveis à reeleição de ambos e 4 da reeleição de Alcolumbre. Só Cássio Nunes Marques, Cássio Nunes Marques foi contra a possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia, mas foi a favor também da reeleição de Davi Alcolumbre, indicado de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, também decepcionando, ou pelo menos fazendo aquilo que nós já dizíamos antes que faria, né? Votando de acordo com aquilo que o establishment tem exigido, né, dos ministros nos últimos tempos. Lamentável isso. Além dele também Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Lewandowski e Gilmar Mendes, que era o relator da matéria, favoráveis a algo que era flagrantemente inconstitucional. Estão me ouvindo bem, né? Quem está perguntando aí, está olhando, eu até se puder informar, estou com fone de ouvido até para tentar falar baixo dentro do avião e encerrar logo a live. Mais adiante, quando chegar em Brasília, a gente conversa um pouco mais sobre essa grande vitória, né? Apesar de super estreita, coloquei aí na descrição, o que nos preocupa muito também, porque foi 6-5, né, para a reeleição do Davi Alcolumbre e 7-4 para a reeleição do Rodrigo Maia. Estreita margem, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram contrariamente àquilo que diz a Constituição. Isso é gravíssimo, não pode deixar passar essa votação e esquecer desse dado que é super alarmante. 5 ministros afrontaram a Constituição, aquilo que Ulisses Guimarães disse na promulgação, né? No momento da promulgação da Constituição, que ninguém poderia fazer, né? Afrontar a Constituição. 5 ministros supremos que devem interpretar a Constituição, mas jamais buscar reescrevê-la, simplesmente ignoraram a letra fria da Constituição e deram uma interpretação completamente avessa àquilo que a Constituição prevê. Portanto, de qualquer maneira, aqui para concluir essa live, estou embarcando a Brasília, temos sessão hoje, felizmente retomando o trabalho na Câmara dos Deputados, espero que seja todo vapor, como a gente já tem exigido há muito tempo. Fazia tempo que não se votava em segunda-feira,
Aliás, faz tempo que não se vota nada. A última sessão vocês viram eu presidida em bandeira verde e amarela. Agradeço todo o apoio que me foi dado pelas redes e pessoalmente também, para que pudesse ser um sucesso a aprovação daquela medida provisória. E hoje nós temos mais matérias em pauta e vamos estar lá para voltar a discutir a segunda instância, reforma tributária, reforma administrativa, uma série de pautas que estão paradas, né? O fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados, voltar a debater isso, porque o Brasil tem pressa, não podemos parar. Apesar dessa margem estreita, apertada, quero aqui celebrar, né, essa vitória. Acho que é importante a gente celebrar as vitórias que a gente tem. Da semana passada, na sexta-feira, ainda gravei um vídeo tarde à noite dizendo que ainda havia esperança, e de fato a esperança se concretizou positivamente com o voto de 6 ministros, contrariamente à possibilidade de reeleição dos presidentes Maia e Alcolumbre, contrariamente à reeleição de presidentes da Câmara e do Senado, para deixar também impessoal aqui a análise, ou seja, 6 votos de ministros a favor daquilo que diz a Constituição. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado a todos que estão desejando aí boa viagem. Fico muito contente em poder continuar contando com o apoio de tantas pessoas aqui pelas minhas redes. Bom dia! Todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu vou ser bastante breve, acho que uma das discussões que está na mesa sobre valer ou não para processo em andamento, essa PEC, que vai ser certamente aprovado por essa casa, há todo o anseio popular e também a movimentação dos deputados, o que é positivo. E quero deixar minha opinião desde já que, por ser norma processual, nesse caso, deveria valer para todos os casos, inclusive os que estão em andamento. Aqui na Câmara, todos sabem por que acabou-se com a prisão após segunda instância. Todos sabem que o Supremo Tribunal Federal, que então era presidido por Dias Toffoli, só pautou essa matéria porque o maior interessado era o Lula. Era o Lula. É o Lula. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, foi o maior interessado na decisão do STF, e o STF, por meio do seu presidente, Dias Toffoli, só pautou essa matéria por conta deste maior interessado chamado Luiz Inácio Lula da Silva. E eu vou dizer aqui, tem gente que não gosta de falar isso em público, mas aqui na Câmara todo mundo sabe, todos os deputados se conversam, os bastidores, senadores, todo mundo sabe, deputada Adriana, deputada Paula, que o Lula foi o maior responsável para que se mudasse essa jurisprudência, o que já é um absurdo em si, porque a lei deve valer para todos e não deve olhar para pessoas individualmente. A Constituição deve ser interpretada de acordo com os valores que estão ali esculpidos e não de acordo com o réu que está sendo atingido por uma de suas por um desses valores que estão ali na Constituição. E tornar a nossa Constituição maleável a ponto de colocar o país na triste posição de o único no mundo em que não há prisão mais para quem está condenado em segunda instância, é algo que é, para mim, como cidadão, principalmente como jovem, inconcebível. Eu quero acreditar num país melhor, eu quero acreditar num país em que todos estejam sendo julgados com justiça, sob a mesma lei. E no caso do Lula, ele foi condenado, aliás, em 3 instâncias. Foi, inclusive, o próprio STF negou-lhe habeas corpus. Então nós temos uma situação anômala no Brasil, que é histórica, em que, a depender do poder da pessoa que está sendo investigada ou do poder da pessoa que é ré, muda-se a interpretação constitucional. Isso é um absurdo. E eu repito, deputados aqui na Câmara sabem, todo mundo sabe. Se alguém quiser dizer que eu estou errado, fique à vontade.
pode contradizer a liberdade de expressão de cada um, mas eu tenho essa, não é nem convicção, nem certeza, essa constatação pelo que a gente ouve aqui na Câmara, que a gente ouve de membros do próprio Judiciário, do Ministério Público, não importa que o Lula foi o maior responsável por esse atraso para o Brasil, que foi o fim da prisão em segunda instância. Mas precisa ser dito de forma muito clara. Eu quero parabenizar seu trabalho à frente da Frente Ética de Combate à Corrupção, minha colega deputada Adriana. Nós, na comissão mista, na Frente Parlamentar Mista em defesa da volta da prisão em segunda instância, senador Álvaro Dias e eu, ele presidindo pelo Senado, eu pela Câmara, como seu vice-presidente. Também estamos trabalhando arduamente, somos muito cobrados pela sociedade, deputada Paula, não entendem muitas vezes que não é tão fácil pautar aquilo que se quer, mesmo que a sociedade pressione, mas felizmente os trabalhos estão recomeçando nessa área, antes tarde do que nunca e antes tarde do que mais tarde. Que os condenados voltem à cadeia. Minha opinião é de que essa PEC deve valer para todos os processos e não só para os novos iniciados daqui para frente. A lei deve valer para todos, é uma norma processual e por isso mesmo ela precisa ser implementada uma vez que essa emenda constitucional seja promulgada e que seja o quanto antes. É isso que espera a sociedade brasileira. Volta da segunda instância, prisão após segunda instância, já. Obrigado. Eu vi o nosso deputado, que é presidente da Frente contra a Corrupção, dizer o seguinte: aqui todo mundo sabe que esta decisão tomada no Supremo Tribunal Federal foi para favorecer o ex-presidente Lula. Mas não é só dentro do Senado, não. A nação toda sabe disso. A nação toda sabe disso. E isso aí é o que me causa mais indignação como magistrada que fui, porque isso desmerece o Poder Judiciário. Isso desmonta a credibilidade do Poder Judiciário. Porque, para proteger nós abrimos a porteira. Podemos, a partir de agora, proteger qualquer com simulacro de interpretação. De forma que esta PEC tem um valor extraordinário no momento em que ela acaba com essa questão que foi inventada. Mas outras situações, outras interpretações podem ser vistas. E é por isso mesmo que o parlamento tem de ficar muito atento ao Poder Judiciário, na sua cúpula, inclusive, que cabe justamente ao Senado, não é? Por os limites necessários ao Supremo Tribunal Federal.